Fala, mano de loucos! Começando mais um vídeo do canal e não é nenhum pré-jogo e não é nenhum pós-jogo, é um vídeo diferente que a gente vai falar hoje sobre contratações. E aí, o Corinthians precisa contratar? O que você acha? Segura até o final desse vídeo, assista ele inteirinho que a gente vai chegar nessa conclusão junto. Vai contratar ou não vai contratar? Precisa ou não precisa? Enquanto isso, enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, já deixa aquele like para fortalecer e compartilha aí com seus grupos de WhatsApp. Vamos junto e vai Corinthians! Fala, bando de loucos! Estamos aqui de volta, Leonardo Ferreira, no canal O Corintiano, e a gente hoje vai fazer um vídeo, como eu disse, diferente. A gente não vai falar sobre pré-jogo, nós não vamos falar sobre pós-jogo. Nós já sabemos que o Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Estamos na pausa aí do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo, mas a gente precisa se mexer. O Corinthians precisa se mexer. A diretoria do Corinthians precisa trabalhar, né, fiel? Porque parece que não está trabalhando. Está no fala muito! Isso mesmo, mas não está agindo, pelo menos é a nossa percepção. Mas eu e você vamos falar um pouquinho aqui sobre contratações, que é algo que a gente precisa parar para pensar. A janela europeia está aberta, muitas contratações, eles estão vindo buscar muitos jogadores, não só a europeia, né, mas lá da Arábia também, da China. A galera está vindo buscar jogadores aqui no Brasil e a gente também precisa sair para o mercado, é isso mesmo, pegar o carrinho lá do Corinthians e sair andando para as compras. A gente precisa comprar, sim. Mas aí eu queria saber de você, em quais posições o Corinthians precisa comprar? A gente vê falando que, olha, vai sair o Balbuena, então precisa contratar um zagueiro, porque o Pedro Henrique não vai dar conta do recado. A gente precisa de um lateral direito para ser o substituto efetivo do Fagner, principalmente quando o Fagner tiver lesão ou sair para a seleção brasileira. E agora o Sid Clay parece que não vai ficar no Corinthians, o empréstimo dele vai até o final do ano, então o Corinthians já precisa se precaver, precisa contratar um outro lateral esquerdo. Puxa, quantas posições o Maicon foi embora, e agora? E agora, fiel, quem a gente vai contratar para o lugar do Maicon? Precisamos de uma peça de reposição. E o 9? O 9 veio, mas parece que não veio. Ele não consegue fazer, ele não consegue finalizar. O Roger não está dando conta do recado. Precisa de um cara melhor, um cara mais efetivo. Meu Deus, quantos assuntos, fiel. E é muita notícia, ó. Olha quanta notícia tá aparecendo aí de o Corinthians está interessado nisso, o Corinthians está interessado naquilo. Será que é tudo isso, fiel? Nós precisamos então de um time todo, sem falar no técnico, né? Porque o Loss parece que não tá dando certo. E aí, agora danou-se, hein, fiel? Vai ter que contratar um novo técnico também pro Corinthians? Além do time todo que eu falei, mais um técnico? Que complicação é essa, hein? Mas aí a gente precisa conversar. Tantas coisas no Corinthians que eu acho que precisam ser ajeitadas. Você não acha? Porque olha só, o Corinthians tem um belo goleiro ali, um substituto legal pro Cássio, que é o Walter. Ele no jogo contra o Bahia ele fez milagres, ele fez muitas defesas e boas defesas. Então acho que de goleiro nós estamos bem servidos. Agora a gente vai falar de lateral direita. Precisamos sim de um lateral direito. Eu acho que o Mantuan, ele tem quebrado um galho na lateral direita, mas eu acho que a gente precisa de um cara de origem, da posição dele de origem, que é um outro lateral direito. Mas aí eu queria saber a sua sugestão. Qual é a sua sugestão? Quem você acha que deveria atuar ali na lateral direita do Corinthians? Quem o Corinthians poderia pesquisar? É algo que o Corinthians precisa ir atrás, precisa correr atrás para pesquisar. A gente na verdade, está escasso o lateral direito no Brasil também. Se a gente for olhar de qualidade, às vezes já está tudo já encaixado num time e é complicado para tirar. Tem que vir de fora? É legal trazer um cara de fora? É algo muito complicado. Outra posição, agora a gente vai caminhar ali, ó, antes de chegar na lateral esquerda, a gente vai parar um pouquinho, por quê? Balbuena pode sair do Corinthians, não é isso que a gente está ouvindo falar? O zum, as notícias, é a hora que o repórter dá que ele já saiu, que ele já renovou, que ele já está acertando contra o clube, que não sei o quê. É muita confusão, é muita notícia desencontrada. Mas tudo indica que Balbuena vai sair até mesmo pelo valor da multa, né? De 4 milhões de euros. Terrível essa multa do Balbuena, muito barato. Então, possivelmente ele vai sair. Quem ficaria no lugar do Balbuena? Será que Pedro Henrique não daria conta do recado?
eu acho que daria conta do recado. Eu acho que deveria testar o menino. Esse é o momento do Corinthians, né? Esse é o momento do menino para poder ser testado, do Pedro Henrique. Por que eu tô falando isso para você? Os gols que o Corinthians anda tomando não é culpa do Pedro Henrique, não é culpa do Henrique. Pelo contrário, até o Henrique tá de parabéns. 32 jogos pelo Corinthians, assim, ininterruptos. Então, ou seja, ele jogou o tempo todo. Ele vem numa maratona de jogos e para mim ele erra, falha em um lance ou outro, mas nada que a gente possa acreditar derrotas para ele. Eu acho que não. Já o menino Pedro Henrique precisa de uma sequência de jogos e eu acho que ele é um excelente zagueiro. Então eu acho que deveria, na verdade, continuar ele na titularidade. Nós temos o Marlon, né, que veio da Ponte Preta, deixar ele lá. Ainda tem o Léo Santos também, então manteria ele lá. Eu acho que é uma posição que o Corinthians não deveria gastar, deveria poupar. Agora, lateral esquerda. Sid Clay vai sair no final do ano. Provavelmente pelo valor é muito alto, o Corinthians vai acabar não comprando os direitos federativos dele e vai acabar saindo do Corinthians. Então, tudo indica, parece que o Corinthians está meio que acertado com o Danilo Avelar, né? Isso mesmo? Então, parece que está tudo acertado com esse lateral esquerdo. Então, é um lateral que, na verdade, a gente viu alguns lances, até a galera do último publicou alguns gols, a gente viu algumas situações. Não sei se é o lateral ideal para o Corinthians, mas é um cara já da posição. Batedor de falta, chuta bem, chuta pênalti, bate bem pênalti, então é algo que o Corinthians parece que vai apostar. Os valores ainda não foram divulgados, mas pelo que eu estou entendendo, já está tudo encaminhado essa contratação do Danilo Avelar. Agora para a posição do Maicon, como que vai fazer agora com a posição do Maicon? Vai ficar carente a posição do Maicon? Quem pode jogar naquela posição? O Corinthians tem jogadores para essa posição. O Corinthians tem jogadores que podem ali fazer revezar. Nem sei se na verdade aquele Gabriel e Maicon vai, se na verdade Maicon já não mais, né? Se vai continuar o Gabriel e um outro, não pode ser o Ralf e René Júnior. Será que vai jogar os dois juntos? Como é que vai fazer? Eu não sei. Eu tô mais para ficar ali René Júnior e Ralf. Então provavelmente o Corinthians não vai investir nessa posição. É algo que eu tenho esse feeling, não quer dizer que é, né? Mas eu acho que o Corinthians não vai colocar, não vai ter um substituto do Maicon ali não. Pelo contrário, o Corinthians vai poupar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a posição ali do Romero. Será que o Romero sai do Corinthians? Eu acho que não. Tem muita gente dizendo que ele tem proposta da Itália, que ele tem proposta daquilo, dali. O Corinthians precisa, na verdade, fazer o pagamento da questão dos investidores. O Corinthians tem 20% só do Romero. Então precisa fazer o pagamento para os investidores. Quando acabar o contrato, ficou acordado o seguinte, ó. Questão do Romero. Acabou o contrato, foram os investidores. Então eu não sei a quantidade de investidores. A única coisa que eu sei é que o Corinthians tem 20% dele. Então os investidores investiram uma grana. O Corinthians precisa, no final do contrato, ressarcir esses investidores ou fazer, na verdade, uma outra negociação. Então, no caso do Corinthians, aqui, ó, se ele ressarcir os investidores, ele tem que só acertar com o jogador luvas, questão de salário, essas coisas, que acredito que não muda muito. Porém, a gente sabe que os empresários estão querendo, na verdade, furar o olho do Corinthians. Muita mutreta tem nessa questão de empresário e diretoria, então acaba sendo complicado. Mas eu acho que o Romero não sai do Corinthians. Agora, sobre o 9, sobre o atacante lá de referência. O Corinthians não precisa contratar um outro atacante de referência. Eu acho que o sistema, na verdade, que o Corinthians está acostumado a jogar não é de um atacante de referência. Eu acho que o Corinthians poderia colocar em alguns jogos atacante de referência. Hoje o sistema do Loss está um atacante de referência. Vocês perceberam lá, 4-2-3-1. Então esse é o sistema que o Loss tem jogado. Eu acho que o Corinthians poderia bem jogar num outro sistema, no sistema que ele já vinha jogando com o Carille. Já com aqueles 4 lá na frente, e ali eles iam flutuando ou revezando e chegando como elemento surpresa. Então acho que o Corinthians, na verdade, são poucas posições que o Corinthians deve investir financeiramente. E eu falo que deve porque eu já tenho um feeling com relação a isso. Corinthians não vai gastar muito nessa abertura do mercado do meio de ano. Na verdade, eu acredito que o Corinthians vai pegar a oportunidade de mercado assim como os dirigentes do Corinthians têm falado. E a gente é complicado, né? As oportunidades de mercado são quem? Júnior Dutra, Casim, são algo do tipo. É muito complicado. São os garotos que estão vindo, o Matheus Matias, os meninos do Nacional. É muito complicado essas oportunidades de mercado. Mas a gente precisa acreditar sempre que vai chegar alguém de peso
peso para o Corinthians. Eu gostaria muito que Jô voltasse, como disse hoje, o Jô nas redes sociais falou que não vai voltar. Eu gostaria muito, por exemplo, eu até gostaria, o Wagner Love, para mim, no final do tempo dele no Corinthians, jogou muito bem. Poderia sim ser um jogador, eu não sei como que ele está jogando hoje, mas é complicado. Então tem vários jogadores que a gente pode pensar para essa posição, mas não quer dizer que o Corinthians vai contratar. Galera, são poucas posições se a gente for olhar. Eu acredito que nem eu falei para você que precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, que nem a posição se fechou com o Danilo Avelar, beleza, mas se não fechou, precisa procurar. No meio de campo, eu acredito que não vai contratar ninguém. Então, basicamente, eu acredito que o Corinthians precisa contratar para as laterais e de repente deslocar o Mantuan para a posição de origem dele, mas assim, as laterais eu acho que é algo que vai precisar de esforço do Corinthians. Então nós falamos de todo um time, mas nós não falamos de um técnico. O Corinthians precisa contratar um novo técnico ou não precisa contratar um novo técnico? Eis a questão. Osmar Loz não serve para você? Osmar Loz acabou o tempo dele para você? Eu acho que não. Vou te explicar por quê. Os resultados não favorecem o Osmar Loz. Não favorecem mesmo. Não favorecem mesmo. Mas ele tem um certo crédito da diretoria. E eu acredito que pela circunstância que ele pegou um time numa sequência de jogos, pegou um time num momento que não daria para trocar de técnico. Eu acredito que ele vai ter o respaldo da diretoria do Corinthians, principalmente do André Sanches, que tem um carinho enorme por ele, diferente que tinha pelo Carille, né? Bem diferente. Mas então eu acredito que ele vai ser mantido. Ele vai ter esse mês aí, a galera tirou férias, então tem 10 dias de férias. Ele vai ter um período ali que vai ter de preparo, a galera voltando, treinamento, vai ter 3 amistosos. Quando ele voltar contra o Botafogo, e o teste eu acho que vai ser para ele contra o São Paulo, aí eu acho que vai estar a decisão. Se ele vai continuar até o final do ano ou não vai continuar até o final do ano. Mas acredito na permanência de Osmar Loz. Ele tem tudo para ficar no Corinthians, desde que nesse mês ele consiga trabalhar e levar o time e elevar o time para um outro nível. Isso é muito importante. Mas eu quero fechar esse vídeo, na verdade, ficou um pouco longo, mas eu quero fechar esse vídeo dizendo que a nossa diretoria, a diretoria do Corinthians tem afundado o Corinthians. É isso mesmo. Para mim, tem afundado. Primeiro, era 100 dias até sair a questão do patrocínio master, aí a questão do estádio seria resolvida, porque tá muito simples para resolver e não resolveu. Foi assim as palavras do senhor André Sanches. Está muito simples para resolver, mas não resolveu. Então, assim, coisinhas que falaram que ia trazer pro Corinthians. Cadê o Ronaldo Fenômeno junto com o André Sanches para trazer parcerias pro Corinthians, patrocínio pro Corinthians? Não tô vendo nada, eu não sei o que está acontecendo. Então, coisas muito obscuras. Ao invés de jogar piadas para outros times, eu acho que a diretoria poderia sentar e trabalhar mais e ser mais efetivo nas contratações, segurar jogadores, melhorar os contratos dos jogadores e também fazer uma boa gestão desses jogadores. Não adianta nada contratar um monte de moleque, por exemplo, né, um moleque num bom sentido. Contratou o Matheus Matias, o Fecim, contratou os meninos do Nacional, até o Marlon, vamos pôr ele no bolo. Mas os moleques não jogam, não colocam o moleque para jogar. Então eu acho que alguma coisa tem acontecido porque esses moleques não têm jogado. Será que vem da diretoria e cai no técnico ou será que é só uma opção técnica? Algo muito estranho. Né? Se a gente for olhar os outros clubes, isso é muito estranho. Bom, galera, esse era um vídeo diferente que eu queria fazer para vocês sobre contratações, ou será que é preciso contratações? De quem é a culpa? Essa é a verdade, né? Então deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva aí no canal e tamo junto. Vai, Corinthians!